Parece que a ciência já respondeu a todas as questões sobre a origem do homem, mas não o fez. Recentemente, os cientistas têm falado sobre uma espécie misteriosa que deixou uma mistura no DNA dos humanos modernos. Que espécie é essa? E quais são suas peculiaridades? Agora você vai descobrir. Vamos nessa! Há alguns anos, os cientistas chegaram a algumas conclusões surpreendentes. Acontece que os humanos modernos não podem ter apenas neandertais e denisovanos como ancestrais. Será que estamos falando de uma nova espécie? Vamos dar um passo de cada vez. Em 2016, cientistas americanos disseram que os habitantes das ilhas do Pacífico possuem partículas de DNA de outro ancestral desconhecido. Eles chegaram a essa conclusão após analisar o genoma dos melanésios. E a Melanésia, aliás, é um grupo de ilhas do Oceano Pacífico, que inclui as ilhas Salomão, Fiji, Vanuatu e outros estados. Mas como esse novo ancestral foi descoberto recentemente? É mais do que simples. Esse estudo é resultado de uma tecnologia que permite realizar modelagens genéticas com maior precisão. Então, os melanésios são uma nova espécie? Cerca de 60 mil anos atrás, os ancestrais dos humanos modernos migraram da África. Uma vez na Europa, eles encontraram outras espécies de Homo. A mistura de espécies foi consolidada no genoma dos humanos modernos. Assim, o genoma de muitos europeus e asiáticos contém de 2 a 4% do genoma de Neandertal. Mas tudo é muito mais complicado com o DNA dos humanos da caverna Denisova, principalmente no caso dos melanésios. Os cientistas acreditam que os melanésios têm apenas cerca de 1% do genoma composto por genes desinovanos. Embora, segundo estimativas de outros pesquisadores, esse número deva ser de 3 a 6%. Bolender, o geneticista americano, acredita que esses 2 a 5% ausentes vieram de um terceiro ancestral desconhecido. Como Bolender afirmou, a descoberta tem pouco em comum com os neandertais e desinovanos. Mas isso significa que a descoberta de um novo ramo de árvore hominoide poderia mudar significativamente a ideia da evolução humana? A hipótese de Bolender é confirmada pelos resultados de um estudo independente com cientistas dinamarqueses. Eles analisaram o DNA de 83 aborígenes australianos e 25 montanhistas em Papua Nova Guiné. Na época, foi o estudo mais extenso do genoma da população indígena local. Seu DNA revelou-se muito mais próximo do DNA desinovano do que do genoma dos europeus, mas ao mesmo tempo levou os cientistas a supor que um terceiro ancestral, por assim dizer, também existia. Que tal passarmos agora de ancestrais a descendentes e discutirmos esse tópico? Existem muitas hipóteses sobre quem podem ser nossos descendentes, e uma delas é exótica. E se as pessoas do futuro forem alienígenas? Pessoas do futuro. É possível que a Terra seja constantemente visitada por ETs, mas nós, meros mortais, não temos ideia disso. É possível que alguém esteja apenas encobrindo rastros alienígenas? Tenho certeza que você conhece o filme Homens de Preto, uma organização secreta de mesmo nome envolvida no controle da presença de alienígenas que vivem e trabalham entre os humanos na Terra há anos. Por que estou dizendo isso? E se, hipoteticamente, alienígenas vivessem entre nós, nos observando, nos estudando e, ao mesmo tempo, podendo viajar no tempo? Como você reagiria se descobrisse que tem um parente há muito tempo perdido? E se esse parente fosse de outro planeta em nossa galáxia? E se esse planeta distante fosse o lar de bilhões de pessoas, como a Terra? Mas essas pessoas, entre aspas, é claro, não são nada parecidas com nós, porque são do futuro. Os alienígenas poderiam ser versões futuras dos humanos? Eles poderiam estar muito à frente de nós em todos os sentidos? Um passo de cada vez. Incidente de Roswell. No verão de 1947, um objeto misterioso caiu no deserto perto da cidade de Roswell, Novo México. Ficou na história como o incidente de Roswell. Você pode ter ouvido a história. De acordo com uma versão, era uma espaçonave alienígena. Os defensores dessa versão acreditam que as autoridades capturaram o estrangeiro e classificaram o que aconteceu. A posição oficial da Força Aérea Americana era que um balão meteorológico usado como parte de um programa classificado caiu em Roswell. Mas realmente poderia ter sido um alienígena? Então, décadas depois, entusiastas com autorização ultra-secreta relataram que o misterioso acidente envolveu viajantes do tempo. De alguma forma, essas pessoas do futuro desenvolveram uma tecnologia que lhes permite superar as limitações tecnológicas e impede que nós, humanos modernos, façamos os mesmos voos e viagens.
Algumas teorias tendem a sugerir que essas pessoas do futuro viajam de volta no tempo para compreender seu passado biológico. Talvez esses mesmos viajantes do tempo ajudaram nossos ancestrais a fazer grandes descobertas no conhecimento científico e técnico em um período de tempo relativamente curto. Se alguma dessas teorias for verdadeira, devemos estar preparados para outra visita de ETs humanos em algum momento no futuro próximo, nesse século, por exemplo. E o que podemos esperar de um contato tão próximo de terceiro grau? Isso nos remete imediatamente ao drama de ficção científica de Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. A trama gira em torno de um encontro entre humanos e uma civilização alienígena. O título vem da classificação do contato com alienígenas, em que o terceiro grau denota a observação humana de alienígenas ou seres animados. A propósito, durante o estágio de planejamento, o diretor estudou exaustivamente vários relatórios e todos os tipos de informações sobre OVNIs. Além disso, ele se encontrou com pessoas que, de uma forma ou de outra, encontraram fenômenos desconhecidos pela humanidade, e ele até contratou um ufólogo como consultor científico. Se alienígenas, quer dizer, pessoas do futuro, viessem nos visitar, eles provavelmente se pareceriam com o que normalmente são mostrados nos filmes. Como nós, eles ainda andariam sobre duas pernas, mas suas cabeças e olhos seriam muito maiores. Tudo isso se encaixa nas previsões sobre como os humanos modernos evoluirão no futuro. Nossas cabeças podem ficar maiores e o topo de nosso crânio se torna mais arredondado para acomodar um cérebro maior. E quando nossa civilização se tornar avançada o suficiente para viagens interplanetárias, nossos olhos também ficarão maiores, para que possamos ver melhor no ambiente mais escuro que está mais longe do Sol. Talvez as pessoas do futuro encontrem uma maneira de retardar o processo de envelhecimento. Dessa forma, será possível fazer várias viagens em uma vida a lugares a milhares de anos-luz de distância. Se quisermos, por exemplo, fazer uma viagem a uma distância de 60 mil anos-luz, e claro, se nossa tecnologia for avançada para realizar tal ação em larga escala, o voo duraria 60 anos para todos a bordo. Mas quando esses viajantes retornarem à Terra, parecerá que 60 mil anos se passaram. Se as pessoas do futuro encontrarem uma maneira de viver por centenas ou mesmo milhares de anos, isso levará a uma superpopulação em massa do planeta? Se descobrirem os segredos de como viver tanto tempo, é provável que antes disso, necessariamente terão sucesso em otimizar sua existência. Por mais banal que possa parecer, a civilização humana do futuro seria muito mais eficiente do que a nossa. A razão é simples: evolutivamente eles estariam séculos ou mesmo milênios à nossa frente. As pessoas do futuro seriam muito mais inteligentes, teriam melhor tecnologia para fazer o uso mais eficiente do espaço e viver em mundos densamente povoados, sem produzir tanta poluição como nós. Infelizmente, fazemos isso na Terra. As pessoas do futuro provavelmente terão dezenas de implantes e microchips tecnológicos para tornar suas vidas mais fáceis. Agora pense em tudo que o seu telefone celular pode fazer e imagine que você pode controlá-lo apenas pelo poder de sua mente, e que é apenas um pequeno microchip em seu cérebro. Conveniente, não é mesmo? Um microchip ou implante semelhante também pode explicar facilmente o seguinte fato. Aqueles que afirmam ter encontrado e falado com aliens disseram que eles se comunicam em sua própria língua. Será que as pessoas do futuro terão tradutores automáticos embutidos em seus cérebros? Ou as pessoas do futuro evoluirão usando idiomas diferentes? Ou talvez usem uma língua universal, como o Esperanto. Então, talvez os alienígenas sejam, na verdade, futuros humanos, viajando no tempo para entender melhor seu passado e nos estudar. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que alienígenas podem estar entre nós? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.